Abre aí então Efésios. Efésios 4. Meu Deus, super. Uma boa tatuagem. Efésios 4. Versículo 22. Semana passada eu comecei a falar com vocês sobre a nossa condição em Deus. Amém? A nossa condição em Cristo Jesus. O que nós temos, que possuímos, que nós somos libertos. Amém? Você sabe que você foi liberto. Você foi liberto do pecado, você foi liberto da influência demoníaca, você foi liberto da lei. Você foi liberto, amém? Eu também fui. Mas nem tudo que acontece na nossa vida é resultado, ou melhor dizendo, nem todo pecado é resultado de uma influência demoníaca. Para você ter uma ideia, na Bíblia, só no texto bíblico, existem 40 demônios descritos por nome ou tipo. 40 tipos de demônios. Espíritos malignos. Tem vários tipos na Bíblia. Tem muitos tipos de espíritos malignos. Se você for pesquisar aí nas religiões do mundo, essas coisas todas, por exemplo, o budismo diz que existem milhares de espíritos maus. Milhares. Os hindus, lá da Índia, eles falam que são milhões. Então, assim, se você começar a pesquisar, você vai achar muita coisa ruim, assim, espiritualmente falando. Amém? Espiritualmente falando, existem muitas coisas, muitas influências demoníacas. Paulo vai nos dizer que no mundo existem muitas vozes, nenhuma delas sem sentido. Ou seja, espiritualmente, se você parar, você vai perceber que existem muitas coisas ao nosso redor, e não somente a presença de Deus. Amém? É claro que a presença de Deus é muito grande, a presença de Deus é enorme, os anjos estão por todo lugar. Há alguém que diz que quando Satanás caiu lá, ele levou 1/3 do céu, ou seja, ainda tem 2/3 a mais. Então tem muito mais anjo do que demônio. Aleluia, glória a Deus. Ufa. Só que nem tudo é demônio. Nem tudo é demônio, gente. Às vezes a gente acha que tem coisa que é demônio e não é demônio. O problema da maior parte dos crentes não é um demônio. E eu falo isso assim, às vezes pensando, porque muitas vezes a gente espera que alguém vai vir na nossa vida, ou que alguma coisa vai acontecer, e a gente vai tirar aquele demônio, mas boa parte das coisas não tem a ver com demônio, é o que a Bíblia chama de obras da carne, porque são produzidas por você e eu, não são produzidas por demônios. Então a Bíblia vai descrever coisas que não tem nada a ver com demônio nenhum, que é obra de gente mesmo. Resultado de mente não renovada. Deixa que eu utilizar uma palavra daquele pastor que a gente já conhece, pastor Luiz Hermínio. Ele diz o seguinte, quem é muito bom de argumento é ruim de arrependimento. Quem já ouviu esse negócio? Tu sabe que esse negócio é verdade? Sabe por quê? Porque o que é arrependimento? Arrependimento é mudança de mente. Mudança aqui, você pensava de um jeito e agora você vai pensar de outro jeito. Você caminhava de um caminho, agora você vai mudar a maneira como você pensa e você vai andar em outro caminho. E você vai pensar de uma maneira diferente. Só que às vezes a gente é muito bom em persistir com o pensamento que a gente tinha. E aí a gente persiste no mesmo erro, nas mesmas coisas. Porque a gente é bom de argumentar. Porque além de errar, a gente ainda consegue defender nosso erro. Aí não. O João Otávio falou, meu erro não, credo. Então, amado, para a gente poder viver de fato uma vida livre, é mais do que alguém expulsar o demônio da sua vida. Porque demônio é muito fácil. A gente dá uma ordem no nome de Jesus e ele vai embora. Agora, mudança de mente não é tão simples. É processo. É mudança, é se expor à palavra, é você aprender a meditar, é você ir orar em outras línguas, é mudança de mente. Precisa haver arrependimento, parar de justificar o erro e começar a entender, errei, agora eu corrijo, vou pensar diferente. Faz sentido? Amém. Então glória a Deus aí, fala assim, glória a Deus. Então você dá um despertar aí do avivamento. Efésios 4, 22.
Então, mentalidade carnal, o que é mentalidade carnal? Vai fazer com que sua alma tenha desejos errados. E da onde vem esses desejos errados, pastor? Vem da sua vida, do monte de trauma, do monte de problema que você passou na sua vida. E aí você vai acumulando. Aí você chega agora na fase adulta. Pronto. O acúmulo das feridas. O castelo de Satanás, antigamente falava assim, não, isso é uma fortaleza do inimigo. Agora não é uma fortaleza, é um condomínio que o inferno construiu na sua cabeça. Um condomínio inteiro de tudo quanto é ideias muito loucas. Que você, assim, agarra com todas as... Eu falo você, mas eu também já me incluí aqui, tá? Amém? Estou incluído no pacote. No pacote de desconstruir ideias ruins. Pensamentos irracionais. Coisas que o inferno colocou na nossa cabeça. Amém. Ainda bem que vocês estão aqui hoje. Efésios 4:22. No tocante à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a se despir do velho homem, que está corrompido por desejos enganosos. Fala comigo, desejos enganosos. O que é o velho homem, gente? Eu sei que o velho homem tem a ver com algo espiritual, que nós não somos mais, amém? Nós somos uma nova criação, somos justiça de Deus em Cristo Jesus, somos filhos de Deus, amém? Tudo isso é verdade. A gente passou pelo novo nascimento, nós passamos da morte para a vida, nós somos agora uma nova criação em Cristo Jesus. Quem concorda com isso? Todo mundo já batizado, amém? Batizado nas águas, passando por tudo isso, verdades poderosas para a nossa vida. Mas Paulo aqui não está falando sobre você tentar matar o seu velho homem, sobre você tirar a mentalidade dele, se despir do velho homem. Quantos sabem que você pode tomar um banho e vestir a roupa suja? Ou só eu que fiz isso também? Ah, tá. Glória a Deus. Dever não é isso aí. Essa semana eu estava em casa e eu percebi. A gente morar sozinho é muito bom, né? É muito bom. Lá no Rio, a minha roupa ela era lavada magicamente, magicamente não, sempre foi minha mãe. Mas ela sempre era lavada e passada e pronta. E essa semana eu estava tentando me arrumar para vir para cá. Cadê minhas roupas? Tá tudo sujo. Meu Deus. Eu tenho que lavar minha roupa, só vou ter que usar roupa suja. É claro que eu sei lavar roupa, né, gente? Mas foi que eu dei conta, assim, rapaz, eu estou em volta redonda. E eu lavo a minha roupa? Tá tudo bem. Mas o ponto aqui que eu quero falar para você é que Paulo aqui está usando essa analogia para dizer o seguinte: você pode ser uma nova criação vestindo a roupa velha. O que é o velho homem que Paulo está se referindo aqui? Ele está falando sobre uma natureza pecaminosa, mas uma maneira de pensar errada. Uma maneira de pensar que é antiga, que é velha. Uma maneira de pensar baseada no passado. A gente podia passar aqui a noite toda aqui sentado e falando aqui do que a gente já viveu de triste na nossa vida. É ou não é verdade? Rapaz, a gente vai escrever aqui, a gente vai sentar aqui, vai todo mundo chorar junto. Eu vou chorar, você vai chorar, todo mundo aqui vai ter um monte de história para contar, de um monte de tristeza. É ou não é verdade? Não preciso nem entrar muito aqui para não descer. E aí Paulo, ele vai dizer o seguinte: olha, todas essas coisas que você viveu são coisas de uma roupa de velho homem. Agora, você precisa entender, querido, que as coisas que nós vivemos no passado, elas não estão apenas na nossa memória, elas estão no nosso comportamento, elas estão naquilo que a gente deseja, elas estão na maneira como a gente fala. Eu posso te dar aqui N exemplos. Eu lembro de uma moça que ela tinha um tique nervoso às 5 horas da tarde. Moça não, um moço, um rapaz. Dava um treino nele às 5 horas da tarde. 5 horas, e ele ia, enfim... Tem toda uma história ali, ele já tinha psiquiatra, psicólogo, todo mundo. Quando dava 5 horas da tarde, o mundo acabava. O mundo acabava, sério mesmo, começava a dar tudo errado. Ele se escondia no quarto, assim, 5 horas da tarde, cara. Como deu 5 horas da tarde, a hora que a luz da rua acendia, pronto. Dava um negócio nele, assim, acabava com ele. O que era aquilo?
E aí um dia ele falou assim, cara, assim, foi nesse horário, sei lá quantos anos atrás, que eu passei por isso, assim, assim, assim. Desde então eu vivo isso. Ele estava preso. E toda vez que aquele horário vinha, dava aquilo nele. Ele não conseguia ficar acordado. Ele pegava, se entupia de remédio para dormir e acordar no dia seguinte. 5 horas da tarde. Mas quem consegue entender aqui? Então, aquela memória estava afetando a maneira como ele agia e se comportava. Estava afetando a maneira como ele estava lidando com as coisas. Quando Paulo fala aqui sobre esse despir do velho homem, ele está literalmente nos falando sobre a gente perder isso, porque ele diz que esse velho homem está corrompido por desejos do engano, desejos enganosos. Mentira, gente. Coisa enganosa. E aí, olha só o que Paulo vai dizer lá em Romanos 1. Abre em Romanos 1. Dá um motivo para você abrir a Bíblia. Dá uma glória a Deus aí. É legal que eu falo glória a Deus, tu não fala aleluia, né? Romanos 1. Você precisa se desfazer dessa antiga maneira de pensar. E agora eu vou dizer uma coisa para você. Você não vai se desfazer disso, gente, apenas com um esforço natural. E existem boas maneiras de você fazer isso. Você pode ir para terapia, passar por tudo isso, mas não é somente isso. Tá bom? Quem consegue entender isso? Tem coisas espirituais nisso? Oi. Romanos 1. Versículo 24. Existia algo dentro do coração de cada um de nós aqui que deixou uma marca. E esse algo a gente chama de natureza de pecado, estava no nosso coração. E ela deixou uma marca. E é isso que a gente precisa tirar da nossa vida, essa marca. Romanos 1, versículo 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, às concupiscências do seu próprio coração. No próprio coração do homem havia uma inclinação para o erro que foi removida no que nós nascemos de novo. Mas essa inclinação, apesar de ter sido do seu coração, pode ainda estar na sua mente. Na maneira como você pensa, ainda está inclinado para algo errado. Apagou, tudo faz. Está tudo bem. Abra em 1 Pedro. Mas é melhor desligar, então. Uma hora ela vai tocar. 1 Pedro 2,11. Amados, 1 Pedro, primeira carta de Pedro 2, versículo 11. Pedro 2,11. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem o quê? Então, peraí, podem existir na minha mente, na minha alma, coisas que vão contra o meu homem interior, coisas que estão indo contra a minha alma. Olha só. O Pedro, cada uma dessas coisas que estão na nossa, que se acumularam na nossa mente, estão fazendo uma guerra dentro de você. Quem que já se sentiu muito incomodado, assim? Parece que tem uma coisa dentro de você, assim, você está num conflito sem fim. Só eu. Né? Ele está falando que está causando isso, essas paixões. A palavra paixão na Bíblia é a palavra emoção violenta. Uma emoção violentamente ali que precisa ser lidada. E elas estão fazendo guerra contra a sua alma. Estão guerreando contra você aí dentro. Então, sabe, quem é que já viu alguma cena de guerra? A guerra lá em Gaza, por exemplo. Foi tanto bombardeio que todas as cidades ficaram assim dizimadas. Não tem mais prédios. Só tem escombro e entulho. É isso que ele está falando. Essas coisas estão causando uma guerra dentro da gente. Tá bom, pastor, você já falou isso.
Isso parece ser bem caótico e bem ruim. Como é que eu tiro isso então da minha vida? É uma boa pergunta, sim ou não? Como é que isso sai da minha vida? Para onde esse negócio vai? Como isso deixa de existir em mim? Eu não quero mais ficar vivendo desse jeito. Abre a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo número 5. Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Enquanto essas coisas permanecerem na nossa mente, enquanto essas coisas permanecerem nas nossas vontades, enquanto essas coisas permanecerem nas nossas emoções, nos nossos desejos, a Bíblia diz, chama de desejos enganosos, sabe por quê? Porque eles não são seus, eles são enganos, coisas que você foi acumulando no seu. Enquanto essas coisas ficarem aí, elas vão fazer uma guerra dentro de você. Vão ficar quebrando tudo aí dentro mesmo. E aí, às vezes a gente fica tentando consertar algo, e vem aquele negócio de novo, vai lá e quebra tudo de novo. Enquanto essas coisas continuarem, as pessoas vão persistir pecando. Lembra que eu falei assim, olha, tem coisas que não é demônio? Não é demônio. Nada, isso aqui que eu li, nada disso aqui é demônio. Pode ter sim influência demoníaca, amém? Você sabe como é que os demônios atuam? Quem é que já viu um animal morto? Alguma coisa que morreu? Eu não posso falar muito disso não, porque a Hernani é grávida, ela pode lembrar, eu não quero que ela passe mal. Mas você tem um animal morto. Vem uma mosca e posa. Você já viu o que acontece? O que acontece depois? Enche o quê? Mas o bicho veio por quê? Porque o animal está... Do mesmo modo que como é que os demônios atuam? Lembra que que Satanás é chamado de como? De Belzebu. Senhor do quê? Das moscas. É que nem uma mosca. Se tem alguma coisa morta na sua vida, ele pousa, infecta e aquilo se espalha. É isso que ele faz. Então, quando essas coisas estão operando na vida de alguém, Satanás vem e utiliza aquilo ali como uma brecha na sua vida. Toda brecha, toda ferida é uma brecha para o inferno, para ele vir e causar mais destruição, para ele vir e causar mais dor. Agora, como é que eu saio disso? Eu quero que você olhe aqui com muita atenção para esse texto, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Sabe, contra o diabo, contra Satanás, a palavra vai dizer que você precisa ficar firme. Você fica firme, o diabo sai. Quem concorda? Você dá uma ordem assim, em nome de Jesus, sai! Ele vai embora. É só você ficar? Tudo certo. Agora, versículo 22. Quanto ao pecado, ele diz o seguinte. O que diz aí? Faz o quê? É para fazer o quê, gente? Olha, contra o diabo, a gente vai lá e encara. Contra o pecado, eu me afasto. Faz sentido? Contra o diabo, a gente vai e encara, vai contra. Fala assim, você vai embora. Agora, para eu lidar contra aquilo que veio da alma, eu me afasto. É uma outra atitude. Tem uma versão que diz o seguinte, fugir. Eu gosto dessa versão. Assim, fuja. Largue isso para lá. Coloque isso no passado. Romanos capítulo 6. Eu vou ler só isso aí e depois a gente vai orar. Romanos 6. Então, você sabe tudo isso que foi acumulado na sua mente, tudo isso que foi acumulado na sua alma, tudo está acumulado aí dentro. Você precisa se afastar dessas coisas. Sabe, é uma coisa muito, muito doida. Uma vez eu estava ministrando um rapaz, que ele tinha uma questão com álcool. Ele bebia muito. Muito. Gente, assim, não era... vocês sabem, né? Amém. Mas assim, ele não está falando de uma pessoa que bebe, não estou falando de uma pessoa que bebia muito, bebia de como alcoólico. De eu ser chamado de madrugada, assim, o fulano estava desmaiado, começou a beber de manhã, parou agora há pouco, não está respirando direito, e lá vou eu para o hospital. Determinar assim, volta em nome de Jesus, que você não vai morrer e tal. E estava lá. E ele falou assim, não, mas eu posso, assim, amado,
se afasta disso. Não, mas eu preciso tirar o espírito da bebedice. Assim, não tem espírito nenhum, de bebedice nenhuma. É você que está bebendo. Assim, o demônio, ele veio aqui, ele só te deu a ideia. Quem enche, é você. É você que está fazendo isso. É você que tem que se afastar disso. Quem consegue entender isso? O ponto que eu estou falando aqui para você é que quanto a essas coisas a respeito de renovação da mente, a respeito de comportamento, de disciplina do corpo, de comportamento, tem a ver com uma conduta que você tem. Em primeiro lugar, você deve se afastar. Você deve se afastar daquilo que está produzindo em você isso. Não tem outro jeito, gente. Sabe, não tem mágica nisso. Quantos lembram da história do José? Quem que lembra da história do José? Quem já ouviu falar? Se você não ouviu, eu vou te contar agora. Como é que era a história do José? O José, ele é levado para o Egito, é colocado na casa do Potifar. A mulher do Potifar cisma com o José. Queria o José. Um dia ela foi para cima dele. O que ele fez? Ele quê? Ele correu. Mas que isso, pastor? Não precisa correr não. Dava para ele levantar e profetizar e pregar para ela. Não dava não, mas dava para ele correr. Ele tinha que correr naquele momento. E se eu fosse você, você também deveria correr. Se fosse eu teria corrido mais rápido ainda. Você corra com tudo. Com tudo que for possível, corra. Mas eu sou poderoso, sou justiça de Deus. Exatamente, por isso você vai correr com mais força ainda. Aleluia. Amém? A segunda coisa que você tem que fazer para você começar a abandonar, de fato remover essas marcas da sua vida, está lá em Romanos, capítulo número 6. Romanos 6. É uma verdade que está escrito aí, é algo que nós cremos, algo que nós consideramos de acordo com a palavra. Amado, não vai adiantar você expulsar o demônio e continuar com a mesma mentalidade. Você vai ser um demônio educado. Ao invés de ter um demônio na sua vida, você vai ser o demônio. Faz sentido? Meu Deus, pastor. É verdade. Romanos 6, versículo número 6. Romanos 6, versículo número 6. Eu vou ler o 6, vou ler o 7. Depois eu vou ler o 11. E a gente vai lendo junto, amém? Romanos 6. Sabendo isto, olha só. O que está escrito aí? Fala comigo, sabendo. Se ele diz para você saber, é uma coisa que você tem que saber. Sabendo que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Sabendo que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo de pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, sabendo que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Quem nós éramos foi crucificado. Você sabe aquela cruz ali é um bom lembrete. Sempre tem uma cruz, ela é muito boa. Antigamente eu andava com uma cruz, é que eu parei de usar porque o pessoal confundia com outras práticas. Mas tem uma cruz ali. Ela é um lembrete de que Cristo morreu sim ou não, que Ele ressuscitou sim ou não, mas que nós também morremos com Ele. De que na cruz, queridos, não era somente Jesus que estava morrendo, quem nós éramos também estava morrendo. E isso inclui a pessoa que passou por todas aquelas coisas ruins, ela também morreu. Isso é uma verdade. Então, o primeiro comportamento, eu vou me afastar sim, porque eu sei que eu não tenho que me envolver mais com isso. É um comportamento de disciplina para o corpo. Agora, eu preciso também entender que alguém morreu, e esse alguém que morreu fui eu. Eu não estou falando sobre você tentar matar, eu estou falando sobre alguém que morreu. O nosso velho homem. Quem era o seu velho homem, Camila? Dá para fazer uma lista aí. Eu não vou nem para você fazer uma lista aqui hoje. Mas quem era o seu velho homem? Faz uma reflexão aí rápida aí. 2 minutos, vamos lá. 2 não, 1. 1 minuto. Eu tenho realmente 1 minuto. Quem era o seu velho homem, querido, que morreu? O meu velho homem era depressivo, ele tinha umas crises bravas de raiva, ele era raivoso. Eu tenho aqui uma lista aqui de coisas do velho homem que
Aquele Cláudio morreu. Quem era ele? Vai. Por que isso é tão importante? Isso não é apenas uma informação, isso é uma realidade. Porque olha só o que o versículo 7 vai dizer. Versículo 6 vai dizer para que não sirvamos mais como escravo do pecado. Versículo 7, porque quem morreu está justificado do pecado. E justificação, querido, não é somente uma declaração que Deus fez no céu. Olha, Bruno, agora está ok. Não, é uma realidade. Ele não te justificou pela metade, Ele fez. E aí, versículo de número 11. Romanos 6, versículo de número 11, um pouquinho mais embaixo. Ele diz, algo que você deve fazer, se afaste. E depois ele vai falar algo para você pensar. O que diz aí o versículo 11? Assim também, vocês considerem-se... Faz o quê? Olha só, considere. Você sabe o que é considerar? É uma coisa para você pensar. Te deu um comportamento, se afasta. Agora pense, considere-se morto. Considere que aquilo que aconteceu morreu. Considere que aquilo que aconteceu na sua vida não é mais relevante. Não é mais um fato que precisa ter impacto no seu dia a dia. Sabe, mas se a gente ficar pensando em tudo de ruim, em tudo que aconteceu, em todos os porquês, a gente vai começar a argumentar de todas as maneiras possíveis para a gente continuar agindo da mesma maneira de sempre. Sempre do mesmo jeito. Sempre o mesmo comportamento ruim. Sempre os mesmos pecados. Sempre as mesmas coisas. E nada disso que eu estou falando é demônio, tá? Estou falando sobre uma mente não renovada. E aí, o Paulo vai dizer o seguinte, considere-se morto por pecado. Você tem que colocar a mão na cabeça o seguinte, isso aqui morreu. Essa atitude morreu. Considera. Feche seus olhos aí. Coloca a mão na sua cabeça assim. Fala comigo assim, eu considero que tudo que aconteceu morreu. Eu considero que o velho homem morreu. Qual é as coisas que você precisa considerar na sua vida? Versículo 12, Romanos 6, versículo 12. Aleluia. Pastor, como é que eu paro de pecar? Primeiro, se afasta. Segundo, considere-se. Como é que eu paro de agir desse jeito? Se afasta de toda aparência do mal. Se afasta das aparências do mal. Você sabe o que a Bíblia diz que é a aparência do mal? Sabe o que é a aparência do mal, João Vitor? Parece. É uma aparência. Não é nem uma realidade. Tem coisas que parecem mal. Versículo 12. Não reine, portanto, o pecado no seu corpo, de maneira que vocês obedeçam a essas paixões. Versículo 13. Nem ofereçam os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de injustiça, mas ofereçam a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Versículo 14. Porque o pecado, e aqui eu posso dizer que não somente o pecado, todo tipo de erro, não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Versículo 15. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei? E sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis daquele que a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse modo a quem obedeceis como sois servos? Seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Querido, se você aprender aquilo que você deve pensar, se você aprender a considerar algo na sua vida, se você aprender a se afastar disso, a se afastar de toda aparência do mal, vai acontecer alguma coisa na sua vida. A primeira, sua mente vai ser renovada e seu comportamento vai mudar. Eu não estou dizendo para você que isso acontece da noite para o dia. Eu não estou dizendo que você vai acordar amanhã e você nunca mais será tentado. Poxa. E assim, tentação, querido, nem sempre é de natureza moral. Nem toda tentação é assim. Algumas
tentações são um pouco mais sutis. Tem a ver com a maneira que a gente pensa, a gente fala. Mas elas podem perder o poder dentro das nossas vidas. Tiago diz que o homem não é tentado por Deus, mas pela sua própria cobiça, pela própria corrupção na mente dele. E quer dizer para você que se você renovar a sua mente, algumas tentações vão perder o sentido para você, alguns comportamentos vão sair da sua vida. E aí, quando a gente fala o seguinte, olha, a vida de santidade não é difícil. Não, é mentira, é dificílimo. Não é difícil. É só você remover esse pensamento da sua vida. É difícil porque você foi acostumado e pecado faz parte de você. Mas hoje eu digo para você, considere isso morto. Amém? Glória a Deus. Você está em pé. Glórias a Jesus. Aleluia. Quem entendeu o que eu falei? Ufa. Se o botão tivesse entendido, teria pregar tudo de novo aqui agora. Quero que você ore hoje por todas essas coisas que você sabe que já morreram em Cristo Jesus, mas que precisam sair da sua mente também. E a partir de hoje você vai considerar isso como morto. Deixa eu me expor aqui um pouco. Tem muitas coisas que eu passei porque eu entendi que aquilo ali fazia parte de alguém que morreu. Alguém morreu. Cristo morreu com aquelas coisas. Cristo levou aquilo sobre si. Cristo levou. Eu estava morrendo naquela cruz juntamente com Ele. Eu lembro que durante uma boa parte da minha adolescência, eu fazia um curso de inglês. E eu não sei por que acontecia. Toda vez que eu chegava no curso, eu estudava assim, um curso, assim, sabe, muito bom, inclusive, um curso excelente. Assim, sabe, um dos melhores cursos que tinha no Rio, era, enfim. Meu pai me botou lá, minha avó. Rapaz, era assim, uma coisa assim, sobrenatural que acontecia, né? Hoje eu consigo dizer, rapaz, estava tão bem, sabia? Mas aconteceu uma coisa comigo. E minha mãe, às vezes, minha avó pegava o carro, minha avó tinha um motorista e me deixava assim dentro do curso. Eu entrava no curso e me dava um ataque de fobia, assim, total, que eu não conseguia entrar na sala. Eu ficava sentado no corredor do curso. Aí vinha uma moça assim, tá tudo bem, eu ficava assim, olhando por nada. Eu não sei porque aquilo acontecia. E aquilo me travou durante muito tempo, de um modo que eu não conseguia falar inglês, sabia? Depois de um tempo. Aí depois minha mãe me tirou daquele curso, né? Porque assim, eu não conseguia entrar na aula, né? Um dia ela foi no curso para poder pagar o curso e alguém falou assim, ele não vai, ele não entra na aula, ele fica ali no corredor. E gente, um curso de inglês não é sua escola que te obriga a entrar, né? Então eu ficava ali parado no corredor, assim, em estado catatônico, eu não sei o que acontecia. Batia um medo sobrenatural, uma fobia de falar com as pessoas, um medo de errar terrível. E aí o tempo passou. E eu tinha que aprender a falar inglês. Eu estou dando aqui um exemplo aqui, mas eu sei que existem coisas muito mais profundas aqui. Coisas que eu sei que muitos de vocês precisam lidar aqui essa noite. E teve um dia que eu estava orando e o pai falou assim, olha, aquele Cláudio que estava com fobia, que estava com medo, naquele dia ele morreu. Morreu. Ele não existe na minha presença. Eu não te vejo desse jeito. Ele morreu com Cristo Jesus. Morreu. Queridos, existem coisas que morreram e não vão voltar. Não foi você que matou, foi Cristo que matou. E rapaz, me deu uma liberdade tão grande de entender aquilo. Que assim, eu consegui aprender inglês depois, né? E eu pensando assim, eu podia ter aproveitado aquele curso ótimo, muito bem pago. Era assim, como se o curso hoje custasse R$1.000 hoje. Só a dimensão. Era o curso. Era o curso, assim. No curso, inclusive, no pacote do curso já tinha pago o intercâmbio, que eu também não fui, a fobia, etc.
Então eu quero te encorajar hoje. Existem coisas que são do passado e você precisa declarar que estão mortas. Chega! Amém? Não dê lugar mais. Chega de ser aeroporto do inferno. Feche seus olhos. Eu não estou falando aqui sobre emoções, estou falando aqui sobre você realmente crer em algo. Se Cristo morreu de fato, se Ele de fato ressuscitou, Ele crucificou tudo isso. Ele crucificou. Ele crucificou. Ele crucificou essas coisas. Então levante suas mãos aí e comece a declarar que todas as coisas estão crucificadas em Cristo Jesus. Coisas do passado, coisas que aconteceram. Não é mais tempo de considerar essas coisas, mas considere. Mas considere que você ressuscitou com Cristo. Considere isso. Levante sua voz aí e declare. Vamos lá, você sabe. Pai, eu oro aqui hoje, para que por meio do seu Espírito você revele por meio do Espírito Santo aqui nessa noite. Revele aquilo que precisa ser declarado como morto essa noite. Coisas que precisam de um dia, de uma data, sabe? Coisas que precisam de um dia, de uma data para serem declaradas como mortas. Revele aqui nessa noite, Pai, por meio do seu Espírito. Também vão vir na sua mente lembranças, coisas que você precisa declarar. Hoje eu não vou mais considerar isso como importante. Hoje eu não vou mais considerar essas coisas como relevantes. A partir de hoje, eu tenho uma nova maneira de agir em Cristo. Uma outra maneira de pensar. No nome de Jesus, nós interrompemos o poder do medo, porque aquele que temia morreu, nasceu uma nova criação cheia de coragem. Hoje nós interrompemos o poder. Hoje nós interrompemos todo o poder que levava à destruição e ao pecado, porque nós reconhecemos que aquele que sofreu, morreu, ressuscitou em Cristo Jesus, uma nova criação. Nós reconhecemos essas verdades hoje. Nós declaramos hoje liberdade plena em Cristo Jesus. Nós declaramos hoje satisfação. Que aquele que sofreu, foi morto e agora ressuscitou. Sim, Jesus. Amém? Vamos terminar, querida. Eu quero que você encontre alguém aí, que dois.